Bom dia, gente. Eu sou a Luana e eu vou apresentar o nosso trabalho sobre entrevista feita a médicos veterinários que atuam na área de pequenos animais. O grupo é composto por Isabela Gomes, Isabela dos Santos, Isabela Helena, Lavínia e Luana. Para fazer esse trabalho, a gente entrevistou 4 médicos veterinários de 3 cidades diferentes, sendo 2 veterinários de Belo Horizonte, um de Lagoa Santa e um de Vespasiano. Todos eles atuam na clínica de pequenos animais com cães e gatos. Nós aplicamos um questionário com 9 perguntas para eles. Dentre elas, abordamos a frequência que os veterinários veem as parasitoses, se era mais comum achá-las em cães ou gatos, se existe alguma época do ano que as parasitoses são mais predominantes, quais são os tipos de parasitas mais encontrados e quais são os mais raros, sinais clínicos que levam à suspeita desses parasitas, métodos de diagnóstico mais utilizados, tratamentos mais usados, se existem medidas de controle ou não e se existem, quais são. E perguntamos também em relação à epidemiologia dos parasitas nas regiões pesquisadas. Sobre os resultados obtidos em relação à frequência das parasitoses, os veterinários afirmaram que elas ocorrem com alta frequência e que algumas delas são vistas diariamente nos consultórios. Os endoparasitas, de acordo com os veterinários, são pouco comuns de serem vistos na clínica, mas quando aparecem, os principais são do gênero Giardia e Isóspora. Já as ectoparasitoses são muito comuns, e as pulgas e os carrapatos são os mais relatados. Em relação à isóspora, ela causa uma doença chamada isosporose, e esses protozoários provocam uma infecção na parede intestinal, e isso vai prejudicar o funcionamento do intestino. A infecção pode ocorrer por meio da ingestão de água, alimentos e fezes contaminadas com os oocistos esporulados. E os sinais clínicos mais comuns em cães e gatos são diarreia, desidratação, vômitos, perda de apetite e desconforto abdominal. Aqui na imagem do lado superior esquerdo, a gente pode ver a estrutura de um oocisto, o qual é formado por 2 esporocistos contendo 4 esporozoítos. Esses esporozoítos que serão liberados no organismo e vão fazer multiplicação e dar origem à infecção. Após a esporulação do oocisto no ambiente, ele se torna infectante e quando ele entra no organismo do animal, ele passa pelo trato digestivo, sofre a ação de enzimas e do suco gástrico e os seus 4 esporozoítos serão liberados na luz intestinal. E esses esporozoítos vão dar início ao processo da reprodução dos protozoários. Em relação à giardia, ela irá causar uma doença chamada giardíase, e as manifestações mais frequentes são quadros de diarreia, perda de peso, presença de muco e gordura nas fezes. A infecção pode ocorrer por meio da ingestão de cistos eliminados nas fezes do hospedeiro, principalmente por contaminação da água e de alimento. No intestino delgado que vai ocorrer esse desencistamento, e vai dar origem a 2 trofozoítos, que é a forma de reprodução do protozoário. E eles são mostrados no campo inferior do lado direito. Nós colocamos a imagem de 2 trofozoítos e podemos notar que eles possuem 2 núcleos e vários flagelos. Ademais, os veterinários relatam que a maioria dos casos de parasitose na clínica ocorre mais em cães do que em gatos. Foi relatado que os carrapatos são mais comuns no verão e primavera. Já as pulgas, os veterinários relatam que elas aparecem mais no inverno do que no verão. As cidades dos entrevistados, que foram Belo Horizonte, Lagoa Santa e Vespasiano, são consideradas regiões endêmicas de ectoparasitas. Na imagem, aí no cantinho, colocamos um dos carrapatos mais comuns do Brasil e no mundo. Esse é o Rhipcephalus sanguineus e é vetor da babesiose canina e erliquiose canina. É um carrapato da família Ixodidae e os hospedeiros preferidos dele são os cães, por isso é conhecido como carrapato vermelho do cão, apesar de que acomete também os homens e outros animais domésticos, né, como os gatos. Ele é um carrapato trioxeno, logo todas as mudas são feitas fora do hospedeiro.
Ele possui um escudo não ornamentado, peritrema em formato de vírgula, e os machos possuem um par de placas adanais. A gente pode ver isso também nessa imagem aí. Todos os parasitas relatados pelos veterinários estão representados nesse gráfico, e aqueles que apresentam maior incidência na clínica de pequenos animais no cotidiano são os carrapatos, que estão representando a maior porcentagem nesse gráfico, que é seguido pelas pulgas e depois por miíase traumática. O restante das parasitoses é menos prevalente no dia a dia da clínica. Os principais sinais clínicos observados pelos veterinários na clínica são abdômen abaulado em filhotes com endoparasitas. Já os adultos com endoparasitas apresentam pelos quebradiços e sem brilho, perda de peso, diarreia, prostração, anemia e vômito. No que se relata dos ectoparasitas, eles podem ser visualizados macroscopicamente, além de que o animal vai apresentar um prurido intenso, além de inquietude e possível dermatite. Os métodos de diagnóstico citados foram diagnóstico clínico, que é feito pela visualização dos ectoparasitas no corpo do animal, diagnóstico terapêutico, que é por meio do tratamento do animal com antiomítico de amplo espectro, baseado apenas nos sinais clínicos que ele apresenta, o teste rápido para giardíase, que consiste em um teste para detecção de antígenos do parasita nas fezes dos animais, o exame coproparasitológico, que também é conhecido como o parasitológico de fezes, né? Onde são utilizadas duas ou mais técnicas que permitem detectar a presença de protozoários. Pode ser feito também o teste de ELISA, que se baseia em reações, né, de antígeno anticorpo, detectado através de reações enzimáticas. Pode ser feito PCR e o esfregaço sanguíneo. No canto superior direito, a gente vê um teste rápido para giardia. E na imagem de baixo, a gente vê um esfregaço de sangue de um cão com leishmaniose assintomática, onde a gente pode ver formas amastigotas intracelular de leishmania infanto e em um macrófago do cão. No que se refere ao tratamento, os veterinários relataram que para endoparasitoses, os remédios mais usados são vermífugos, enquanto para ectoparasitoses, medicamentos e produtos de uso tópico sistêmico são eficazes. Alguns veterinários relataram que as endoparasitoses são menos vistas na clínica devido à vermifugação precoce e rotineira. Os antiomíticos de amplo espectro são úteis para a maior parte das endoparasitoses, por isso são pouco vistas na clínica. Além disso, o diagnóstico para endoparasitoses não chega até a espécie, porque a maioria dos donos optam por não fazer exame de fezes em seus animais, devido ao alto custo. Então, eles preferem fazer o tratamento com o antiomítico de amplo espectro, porque sai mais em conta. Em relação à prevenção e controle, o que mais foi relatado é que para essas endoparasitoses, a melhor maneira de prevenção é fazer um esquema de vermifugação, que aí pode ser de maneira anual, semianual, a cada 3 meses. Isso vai de acordo com o caso. Além disso, a vacinação, uso de coleiras repelentes, né? Limpeza de ambiente, realização de exames de rotina, são importantes métodos de controle e prevenção. É importante também que a gente não alimente os animais com carne crua, até porque a gente já sabe que elas podem ser fontes de diversas endoparasitoses para os animais. E analisando essas entrevistas de maneira crítica, a gente pode perceber que os ectoparasitas são classificados apenas em pulgas e carrapatos, sendo muito difícil chegar na espécie. Então, por isso, eles são tratados de forma padronizada, geralmente com foco em métodos preventivos, porque nem sempre os tutores realizam os exames solicitados, por acharem que isso tem um alto custo. Então, em regiões que atendem setores de classe média a baixa, muitos tutores não possuem recursos financeiros. Então, o diagnóstico ele é feito apenas clínico, não se faz o parasitológico. Por isso que muitas vezes as endoparasitoses são pouco vistas nos consultórios, porque geralmente elas são tratadas com vermífugos de amplo espectro. Então, a gente pode perceber que há baixa procura de tutores pela realização de exames de fezes, porque há pouco conhecimento sobre a ocorrência dessas endoparasitoses, o que torna necessária a conscientização da população sobre a importância do diagnóstico parasitológico, porque é somente por meio dele que conseguimos garantir o tratamento mais adequado a cada paciente.
Aqui a gente colocou um link de acesso para os questionários completos. Se quiser ver, né, o que a gente aplicou para os veterinários, é só acessar esse link. Obrigada.